Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda honra e toda a glória. Nosso estudo de hoje nós vamos estudar a essência de Deus. Está em João 4, 23 e 24 que diz: Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus, ele é espírito perfeito e ilimitado. Ele não é uma simples ideia. O espírito não é uma simples ideia. Deus é o princípio animador e vital que dá vida a tudo. Se Deus não existisse, nada existiria. Ele transcende, é superior à matéria. Ele é o sopro de vida. Isso nós vemos lá em Gênesis 1, capítulo 1 e capítulo 2, quando Deus criou todas as coisas. E o homem, ele fez de uma maneira especial. Ele fez o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o espírito de vida. E o homem se tornou alma vivente. Nós, o nosso ser, não é este corpo. Na verdade, nós somos o espírito que habita este corpo e que um dia todos nós iremos deixar este corpo limitado e receberemos de Deus um novo corpo, um corpo espiritual, sem nenhuma das fraquezas ou defeitos que este corpo possui. Deus está além do entendimento humano. Se Deus não tivesse se revelado através da história na Bíblia e em sua revelação máxima, que é Jesus Cristo, o ser humano não teria como ter uma concepção da existência de Deus. João 14, 8 e 9 diz isso. E replicou-lhes Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então Jesus Cristo, ele veio para revelar Deus na sua totalidade. Porque mesmo Deus se revelando através da história, o homem não conseguiu visualizar Deus como ele realmente é. Em todas as tentativas, durante todos os tempos, o ser humano tentou conhecer a Deus e imaginou falsos deuses cheios de defeitos que pertencem ao homem, que é dominado pelo pecado, e os adorou. Adorou a criatura ao invés do Criador. Romanos, capítulo 1, versículos dos 18 ao 25 diz: A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus,
assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então aqui o texto nos fala que os homens, inculcando, pensando que eram sábios, adoraram a próprios homens, a governantes que tinham o poder sobre muitas pessoas e se declaravam Deus. Hoje no mundo ainda tem pessoas assim, pessoas soberbas que se dizem deuses, mas elas morrem por uma doença qualquer, por uma peste qualquer, ou até mesmo numa guerra, e tem que reconhecer que eles não têm poder nenhum. E o homem adorou também animais, viu como o elefante era grande, forte, e fez deuses como o elefante, como o macaco, como o jacaré, o crocodilo, o leão e tantos outros animais. Os homens adoraram ao sol, às estrelas, à lua. Tudo se tornou um Deus para o homem, porque ele não conseguia enxergar o tamanho, a infinitude do verdadeiro e único Deus, que criou não só o sol, a lua, as estrelas, os planetas, o universo, o próprio homem e todas as criaturas que habitam na terra. O homem não tinha uma visão do Deus tão grande e criou deuses falsos, deuses que bebiam, deuses que adulteravam, deuses que cometiam todo tipo de pecado que é natural do homem. Mas o Deus verdadeiro e único, ele é santo, ele não pode mentir, e ele não pode fazer nada errado, como iremos estudar nos outros atributos de Deus, nos seus poderes, na sua personalidade, em tantas outras coisas que a Bíblia nos revela. E Deus é um espírito, ele é algo imaterial. Ele é incorpóreo, ele é invisível. Porém, Deus é espírito perfeito. O homem tem um corpo, mas o espírito, mas também neste corpo ele tem um espírito imperfeito e limitado. Quando nós deixarmos este corpo, porque na verdade nós também somos um espírito e habitamos um corpo feito da terra. E um dia todos nós iremos deixar este corpo. E o nosso espírito terá que ir diante de Deus e prestar conta de todos os nossos atos, atos bons ou atos ruins, como está em Apocalipse 20.
E Jesus Cristo, quando falou com a mulher samaritana, em João capítulo 4, ele disse que Deus procura por verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, que não adorem somente de palavra, mas de todo o seu coração e de todo o seu entendimento, de espírito para espírito. E reconheçam a Deus como Ele é o único e verdadeiro Deus. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graças te damos por mais este dia que termina. Graças te damos porque tu és Espírito perfeito, Pai. Perfeito e ilimitado. Que toda a existência depende de ti, Pai. Que sem ti nós não estaríamos aqui. Muito obrigado, Pai, pelo teu tão grande amor. Age segundo a tua vontade, porque tu sabes qual é a verdade e o que realmente devemos fazer. Então, age, Pai, segundo a tua vontade. Em nome de Jesus, nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco, em nome de Jesus. Amém. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus todo-poderoso, ao Deus Criador, seja toda honra, toda glória, todo louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Ao nosso amado Pai eterno, toda honra e toda